Boa noite a todos, muita paz, muita alegria, que Jesus esteja conosco nessa oportunidade, nessa reflexão, nesse pensamento que nós viemos trazer e a refletirmos juntos. O título de hoje, o pensar de hoje, a justiça das aflições. A pensarmos as aflições do nosso dia a dia, a pensarmos as dores, a pensarmos as dificuldades que cada um de nós vai passando no curso da vida. O dia de hoje é para que nós possamos pensar nesses momentos de aflições que por vezes sondam a nossa existência e que nós não paramos a pensar ou a interpretar o que ela significa. Cada coração, cada indivíduo traz a sua particularidade. Ainda que olhemos ao lado, ainda que pensemos em nós, nos nossos entes queridos, em todas as dificuldades, nem todas as dificuldades são iguais. Nem todas as pessoas sentirão as aflições do mesmo jeito. Muitas vezes, a questionar sobre as nossas dores, sobre as dificuldades, nós não vamos encontrar a origem delas, porque nós geralmente costumamos a identificar aflições por simples aflições, por dificuldades como simples dificuldades, a olhar para aquele que sofre e imaginar que sofre tanto quanto eu sofro, ou às vezes a pensar, não sofro tanto, assim o outro também não sofre. Mas antes de nós falarmos e refletirmos sobre esses momentos que muitas vezes sondam o nosso coração, é preciso que nós saibamos identificar os tipos de aflições que nós podemos encontrar. Porque às vezes sofremos e precisamos identificar da onde vem esse sofrimento. Para muitas vezes nós olhamos alguém que pode passar simplesmente por uma dor física, a imaginarmos que a origem da aflição vem muitas vezes por uma batida, por um tombo, por um procedimento cirúrgico, ou por alguma situação que terá que fazer no próprio corpo, e que ali as questões físicas e orgânicas podem trazer certas dores. Muitos de nós estamos experimentando ou somos visitados por aflições morais e espirituais, classificadas pelas mágoas, pelos ressentimentos, por perdas de entes queridos. Quantas são essas aflições que chegam até nós? Poderíamos ainda imaginar as aflições que trazem origem psíquica, por remorso daquilo que nós fizemos, prejudicando a nós ou prejudicando ao outro. Ou ainda por aquilo que nós não fizemos. Porque se nós tivéssemos feito, talvez nós não estaríamos vivenciando esse momento de dificuldade. Olhando ao remorso, arrependidos pela postura que nós tomamos. E há ainda uma outra aflição que nós trazemos pelo próprio campo da aflição social. Quando eu me encontro bem, mas lanço o olhar ao outro pela própria compaixão, e daí eu identifico então as aflições do outro agora fazendo parte da minha própria vida. A pensar nos sofrimentos, nos desafios, nas situações que os outros vão sendo levados e que eu não gostaria que eles fossem. Porque somos nós seres individuais. Muitas vezes, ainda que eu esteja passando a mesma situação do outro, talvez eu sinta de uma intensidade e o outro sinta numa intensidade maior. A pensarmos de entes queridos que desencarnaram, talvez eu olhe e compreenda que faz parte da lei natural o desencarne e leve numa boa. Pode ser que algumas pessoas olhem e não consigam se desvencilhar daquela situação. O luto se mantém permanente. Mas se os tipos de aflições são diversos,
percebemos que a própria intensidade também se faz diversa. Muitas vezes somos nós visitados por dores que surgem e que logo desaparecem, que basta nós fazermos um movimento e que elas logo desaparecem, a vida toma novamente o rumo natural. Há outras situações em que surgem momentos de dificuldade que caminharão conosco por toda a existência. Ainda que façamos um movimentar ou algumas mudanças, até ameniza, mas seremos nós convidados a seguir com essas aflições. Há ainda algumas aflições que aparecem, desaparecem, daqui a pouco retorna mais uma vez, desaparece, e a vida toda vai nesse vai e vem, e nós nunca paramos a identificar ou compreender da onde ela vem. Porque nós ainda estamos acostumados a olhar para as próprias dores, depositando em Deus, muitas vezes, a culpa de tudo aquilo que nós estamos passando. Por isso, a reflexão de hoje, aos olhos da própria doutrina espírita, é compreender a justiça divina, não apenas pela forma exterior, mas pela forma interior, pelo movimento do próprio coração, da própria semente do Evangelho que Jesus nos trouxe, nos prometendo o consolo. E que ainda que nós saibamos as lições, parece que o Evangelho não tem nos consolado tanto quanto nós gostaríamos. E é justamente nesse ponto que hoje, de 2000 anos, a mensagem se mantém viva em cada um de nós, mas não penetra ao nosso coração. Quando buscamos ao próprio Sermão da Montanha, Jesus falando àquela multidão, ele vai dizer que precisaríamos ser bem-aventurados, os aflitos, para serem consolados. Consolados no futuro. E quando nós paramos a pensar que futuro seria esse ao povo daquela época, Jesus já falava justamente sobre a eternidade da alma. Já falava justamente sobre a imortalidade. E nós ainda não conseguíamos compreender. Falava de consolo no futuro a um povo que vivia toda a opressão daquela época, que não tinha liberdade como temos hoje, que vivia limitados, sem esperança, sem compreender o mundo da forma que compreendemos hoje. Aquele tempo, a humanidade talvez não tivesse condições de contar com o tempo para ser consolado. Mas quando nós olhamos no próprio capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o próprio Cristo nos traz de que se nós o amássemos verdadeiramente, amássemos os seus ensinamentos, ele pediria a Deus que nos enviasse o Consolador prometido. Aquele consolo que antes estava apenas no passado, mas que viria justamente nos falar sobre a verdade, falar como as coisas funcionam, mas que principalmente viria dar causa útil às próprias aflições. Justiça das aflições, causa útil a cada aflição. E entender por que é que muitas vezes estamos nós chorando, muitas vezes aflitos, muitas vezes desesperados, porque muitas vezes nós estamos carregados de medo diante das próprias situações. No próprio capítulo 6, ele vai nos dizer que a doutrina espírita viria para abrir os nossos olhos, porque olhamos para as dificuldades e não enxergamos a preciosidade. Viria para nos trazer ouvidos de ouvir, porque temos ouvido palavras confortadoras, mas não temos deixado adentrar as nossas almas. Mas que viria para ampliar a nossa fé, ampliar a nossa esperança, mas principalmente para que nós pudéssemos confiar em Deus. Confiar em Deus porque na primeira oportunidade, diante daquela dificuldade, Deus é o primeiro que nós nos colocamos a questionar.
Mas nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer para nós que é preciso que nós estejamos maduros para poder compreender aquilo que o Evangelho tanto tem a nos oferecer. 2000 anos se passaram, e é preciso que nós compreendamos aos olhos da doutrina espírita que nós estamos sendo preparados não mais para não compreendermos a mensagem, mas para olharmos a profundidade das lições e entender a causa útil das dores que têm chegado ao nosso próprio coração. E nós saímos então de 2000 anos atrás e chegamos à própria doutrina espírita, para entender o que a doutrina espírita tem a nos esclarecer quanto às aflições que nós estamos a viver. Porque falarmos em justiça das aflições, em consolo num futuro, nos traz um certo consolo, que num futuro seremos consolados. Mas apenas ficamos imaginando o que é isso. É preciso muito mais do que apenas imaginar, mas trazer causa precisa ao entendimento do que a vida vai nos colocando, do que o rumo da vida vai nos desenhando. E é justamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os aflitos, que nós vamos decorrer os nossos pensamentos, as nossas palavras. Porque temos uma preciosidade chamada doutrina espírita, e uma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a cada página, a cada letra, a cada vírgula, consola os nossos corações, mas nós preferimos buscar consolo em outro lado. Kardec nos apresenta no primeiro item do capítulo, justiça das aflições. E assim como nós, Kardec começa perguntando e questionando também. Como podemos imaginar uma justiça divina, se eu olho ao outro, e o outro tem muito mais do que eu? Se eu estou passando uma prova, uma dificuldade, e o outro não está passando, que justiça seria essa? Ou então, muitas vezes, eu entendo que eu tenho recebido muito, mas que o meu irmão tem recebido quase nada. Que parece que as coisas se tornam muito fáceis a mim, mas ainda que o outro se dedique muito, ele não consegue sair do lugar. Que justiça é essa? Que Pai bondoso é esse? Que amor divino é esse? Caberia então a doutrina espírita, no momento de maior madureza da humanidade, explicar justamente a justiça divina. Há uma historinha no livro Pai Nosso, que eu já contei algumas vezes essa história, aonde a benfeitora Meimei vai justamente explicar a uma criança que seja feita a vontade de Deus, porque fazemos a prece do Pai Nosso de forma mecânica, sem nos conectar à própria divindade, e depois nós não entendemos aquilo que pedimos, e vamos reclamar e questionar sobre aquilo que temos recebido. Seja feita a tua vontade. Havia um oleiro que fazia peças cerâmicas e que ele tinha a capacidade de transformar aquelas peças brutas em verdadeiras obras de arte. Ele colocava no forno a alta temperatura e, ao extrair do forno aquelas peças maravilhosas, então começa a ganhar um grande destaque junto à própria sociedade, e ele começa a ficar famoso. Mas pela proximidade com o forno, com a própria alta temperatura, ele se adoenta e é convidado então a não mais utilizar o forno. Vai viver agora da ajuda do outro, da esmola que os outros pudessem dar a ele. E vai começar a pedir, e os outros vão ajudando na medida do possível. Em um determinado momento, ele tropeça, machuca as pernas e não consegue mais se locomover. Vai ficar em um leito, e assim como muitas vezes nós fazemos, vai julgar a Deus, e vai perguntar, por que é que eu estou passando aquilo que eu estou passando? No momento em que ele faz esse questionamento,
é justamente no momento da oração. E ele se põe então a cair no sono, assim como nós. Muitas vezes paramos a conversar com a espiritualidade e apagamos. Mas vai dizer que no caso desse irmão, um anjo vem ao seu encontro para responder justamente aquilo que ele perguntava, o porquê ele a passar por aquela situação. O anjo o convida então, mais uma vez, a ir próximo ao forno, onde ele estava acostumado a trabalhar. Encontra algumas peças belas e pergunta para ele como ele conseguira fazer peças tão belas, verdadeiras obras de arte. Ele vai dizer porque tinha conseguido o domínio completo do fogo. Compreendia quantas vezes se fazia necessário colocar a peça ao forno e retirar para que ela estivesse naquele ponto. O anjo o agradece, parabeniza e retorna com ele ao próprio leito. E chegando ao leito, ele vai dizer: Deus também é assim. Nos lança as próprias chamas invisíveis da vida para que nós possamos nos transformar em verdadeiros vasos, em verdadeiras obras de arte. As dificuldades que nós enfrentamos, na verdade, são presentes que Deus vai dando a cada um de nós na oportunidade de nós nos melhorarmos, de nós buscarmos estágios melhores, mas por vezes nós preferimos enfrentar da pior situação. Porque diante das aflições, quando bem buscamos, as aflições trazem origem nos próprios sentimentos que nós vamos depositando nas situações que vão acontecendo na nossa caminhada. O primeiro item, justiça das aflições. Ainda nós não conseguimos compreender essa justiça. Mas no seguinte item, Kardec vai dizer que só há duas origens às nossas próprias aflições. As causas atuais das aflições e as causas anteriores às aflições. E ele vai dizer, peguemos então as causas atuais, olhemos aquilo que tem nos trazido desconforto, nos trazido dor, e vamos retornar até a origem, quando tudo começou. E ele vai falar, questione a própria consciência, olhemos adentro de nós mesmos. Se nós tivéssemos feito diferente, se nós tivéssemos escolhido um outro caminho, eu estaria sofrendo agora? E ele vai dizer que muitas vezes, ainda por orgulho e pelo próprio ego, nós vamos culpando a Deus de tudo aquilo que nós mesmos temos causado à nossa vida. Mas se nós fizermos então essa análise, buscando a origem e não acharmos, que possamos então pesquisar nas causas anteriores às aflições, a imaginarmos na própria vida material anterior, na própria reencarnação, aí a justiça de tudo aquilo que nós estamos passando. E aí ele vai dizer, quanto mal nós fazemos enquanto estamos encarnados. E o mal aqui é tudo aquilo que está contrário à lei divina. Não é algo tão grandioso, mas aquilo que vai contra a lei de Deus. Será que nós temos condições de ajustar todo o mal que nós fazemos desde quando nascemos até quando desencarnamos? E a resposta é não. A justiça divina nos apresenta, pela própria lei da reencarnação, oportunidades de nós nos ajustarmos em vidas materiais futuras. Se nós não encontramos a origem nessa, é porque, pelo amor divino, estamos nos reajustando de desequilíbrios da outra vida material. E aí nós poderíamos perguntar, se realmente fosse isso, seria muito mais fácil nós lembrarmos da outra vida material. Por que é que eu preciso passar pelo próprio véu do esquecimento? Esquecer daquilo que eu fiz seria muito mais fácil de corrigir agora. E há justamente o item desse capítulo, que vai dizer sobre o esquecimento do passado. E Kardec vai nos apresentar
o presente de Deus quanto a esquecermos aquilo que nós passamos na experiência anterior. Porque senão eu olharia ao outro e me sentiria orgulhoso por ter ajudado aquela pessoa. Ia ampliando a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo. Ou então eu olharia para aquela pessoa que eu fiz muito mal e não teria coragem de conseguir compartilhar experiências nessa oportunidade. Que dirá quando olhamos ao próprio lar, nos laços familiares? Será que nós conseguiríamos desenvolver tanto amor a lembrarmos das experiências já vividas em outra encarnação? E aí ele vai dizer, se nós não esquecêssemos brevemente daquilo que já vivemos, o nosso livre-arbítrio estaria condenado, que é justamente pelo amor de Deus que nós vamos tendo a oportunidade de seguir sem lembrar o que lá atrás nós fizemos, para que a nossa liberdade no pensar possa conduzir os nossos atos. Uma nova oportunidade, a não seguirmos amarrados ao passado, mas na oportunidade de fazermos o bem. E o outro item que o próprio capítulo nos traz, motivos de resignação. Por que é que nós temos que estar calmos, brandos, tranquilos, diante de tanta aflição que tem vindo ao nosso coração? E aí Kardec vai colocar para nós, porque é justamente aí a bendita oportunidade do reajuste. Precisaríamos estar felizes, bem-aventurados, justamente por poder ajustar aquilo que lá atrás deixamos por ajustar. Nos ajustando agora, nós estaríamos livres desses desequilíbrios, porque somente seguiremos livres quando estivermos, somente alcançaremos a verdadeira felicidade quando estivermos a condição de espíritos puros, e ainda nos falta uma grande jornada à frente. Esses são os itens que o capítulo 5 nos traz. Grandes reflexões a pensar o porquê muitas vezes estamos passando o que estamos passando, mas a questionarmos a nós mesmos, por que é que nós então estamos encarnados, por que é que nós passamos a experiência na carne? Se nós recorrermos ao livro dos Espíritos, os próprios Espíritos vão nos dizer que é justamente para nós buscarmos essa perfeição, a condição de espíritos puros, que somente chegaremos vivendo as vicissitudes da vida, que são as vicissitudes da vida que nos dá fortalecimento ao espírito, e que por reencarnação, pela oportunidade novamente na carne, que nós vamos buscando a própria expiação, a fim de podermos progredir espiritualmente, que a humanidade só progredirá a partir da própria reencarnação, nas oportunidades de ajustar os erros anteriores. Mas aí nós vamos pensando um pouquinho de como Kardec estava analisando essa resposta dos Espíritos, porque na questão 258, ele vai perguntar assim aos Espíritos: na erraticidade, antes de eu encarnar ou reencarnar, eu já sabia tudo que eu ia passar no curso da vida? Tudo isso que eu estou passando, eu tinha consciência? Porque, para mim, cada buraquinho é uma surpresa. E os Espíritos vão dizer, sim. Vocês mesmos são quem escolheu o gênero das provas que vocês vão passar. Eu não sei com quem, eu não sei aonde, mas eu sei de que forma. Eu sei a experimentar e a me testar aonde. As características, nós é que escolhemos. Os gêneros das provas que nós vamos passar. Kardec, como nós, não estava satisfeito. Questão 266, Kardec vai falar assim: não seria mais fácil, se sou eu quem estou escolhendo, escolher provas menos dolorosas? Porque a gente tem hora que passa cada situação difícil.
E Kardec estava perguntando justamente isso. Como que eu poderia escolher algo assim? Seria muito melhor algo muito mais fácil. E os espíritos vão dizer que quando nós desencarnamos e perdemos a ilusão que o corpo material nos traz, que deixamos de ver apenas as coisas do mundo material, nós percebemos o quanto deixamos por fazer, o quanto nos desajustamos, que deveríamos ter nos ajustado e desajustamos ainda mais pelas nossas escolhas. E livres do corpo, agora compreendemos realmente o que precisamos retornar para ajustar. Nós mesmos escolhemos esses gêneros, porque ainda na condição espiritual compreendíamos, fora da ilusão do corpo, o que era necessário fazer. O que eu mais gosto na própria codificação é quando nós pegamos a teoria de Kardec e vamos buscar nas instruções que os espíritos nos trazem, porque Kardec também fez assim. Ele foi do experimento à própria teoria, com Pestalozzi o ensinar. E há 3 mensagens importantes de um capítulo que mais instruções tem. Por quê? Porque nós sofremos muito. E os espíritos estão nos convidando a deixarmos o sofrimento. Mas há uma instrução do espírito Lacordaire que chama o bem e o mal sofrer, que nós já ouvimos diversas vezes. Mas que nessa instrução, Lacordaire vai dizer, sofre todos aqueles que estão encarnados. Bem sofrer, poucos sabem de fato. Porque sofremos e ao invés de retirarmos a verdadeira lição, nos contrariamos com aquilo que estamos passando. Porque buscamos uma tranquilidade e esquecemos que há muita tranquilidade que vai nos gerar muita aflição no futuro. E que muitas aflições que passamos em um futuro nos trará tranquilidade. Porque estamos a olhar as coisas pelo momento do imediatismo e esquecemos da própria imortalidade da alma. Queremos nós solucionar os problemas, mas esquecemos de fortalecer a nós mesmos para a caminhada espiritual. Há um segundo chamado de uma instrução de Fenelon, que ele vai nos trazer sobre os verdadeiros tormentos voluntários. Muitas vezes nós nem pensamos nisso, mas vivemos tormentos porque voluntariamente nós nos inscrevemos neles. Quantas vezes, se nós buscássemos a felicidade e a construção para a alma, ao invés de buscarmos uma felicidade material, nós viveríamos sofrendo como sofremos. Se nós buscássemos as atividades olhando muito mais aos céus, compreenderíamos as bênçãos que temos recebido e não sofreríamos tanto. Mas nós nos matriculamos aos tormentos do mundo, porque nos apaixonamos pelas pedras rudimentares ainda desse planeta tão inferior que nós estamos. Quantos tormentos temos nós vivido sem precisarmos viver? E aí vamos dizer, mas aí é culpa então da própria reencarnação. Não, é culpa das escolhas atuais que nós temos feito, em buscarmos ganhar o mundo, esquecendo de ganhar a própria alma. Muito preocupado com o que o outro tem nos falado, mas esquecendo do próprio convite à espiritualidade. E há uma terceira instrução de François, que traz como título a melancolia. E ele faz uma pergunta e já nos traz a resposta. Sabe por que muitas vezes sentimos um aperto no coração, uma energia que nos envolve e parece apertar o nosso coração? Parece que o nosso sentimento vai sair pela boca. Quantas vezes experimentamos isso? E ele vai dizer que essa sensação da própria melancolia que vai nos envolvendo é justamente porque nós queremos colocar todas as forças
a vivermos uma felicidade e uma liberdade que nós ainda não podemos experimentar. Nós queremos a todo custo a felicidade que nós imaginamos, não aquela felicidade que Jesus nos fala. Queremos uma liberdade dos problemas e nós ainda não conseguimos porque não aprendemos a lição. Só estaremos livres quando aprendermos. E que nós vamos gastando toda a nossa força, toda a nossa energia, justamente para tentar não viver aquilo que nós precisaríamos viver. E aí, quando a vida chega bela para nós, nós estamos cansados, sem forças para encarar aquilo que nós deveríamos encarar, os desafios diários, e a vida então parece não ter mais sentido, porque toda a força que eu tenho, eu deposito nas felicidades ilusórias e na liberdade que nós ainda não conseguimos ter. Precisaríamos pensar como nós temos vivido esses momentos difíceis que a vida vai nos chamando. Temos compreendido, falamos tanto que a terra é uma escola bendita. Temos nós compreendido essa escola, onde as aflições são as matérias que nós temos que aprender? Temos buscado estudar as situações que nós estamos mergulhados, ou então estamos querendo fugir como rebeldes, pulando as etapas? Será que nós estamos querendo aprender as lições das primeiras séries, ou já queremos avançar, imaginando o poder da aula sem nem sabermos a matéria? Muitas vezes nos achamos conhecedores, mas esquecemos que o verdadeiro conhecimento vem quando nós permitimos a semente do Evangelho fortalecer as raízes em nosso coração. A situação chega, eu me coloco a reclamar, eu coloco a me queixar, e vou perdendo tempo, e vou perdendo oportunidades, apenas com os queixumes que a vida vai nos convidando. Eu não dou um passo sem reclamar, e vou depositando toda a energia ruim, negativa, naquela situação, potencializando ainda mais as aflições. O próprio Jesus diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ao olhar as situações que chegam para nós como oportunidade de bondade de Deus, ainda que as dores cheguem, algo bom a cada um de nós, a sorrirmos e a enfrentarmos as situações. Ontem ainda conversando com uma amiga, numa situação difícil, uma situação terrível. Eu falei para ela: você entendeu o que está acontecendo com você? Ela disse: entendi, e está tudo bem. Mas você entendeu que talvez não tem como você sobreviver? Entendi, está tudo bem. Mesmo. Que bom. Porque é assim que nós vamos compreendendo tudo aquilo que o alto vai nos dando. A não fixarmos os nossos olhos aos lodos que a vida por vezes vai colocando no chão, buscando as estabilidades nas margens e caminhando à frente, como a própria lição do rio, que muitas vezes nasce fraco e vai fortalecendo, e mesmo que há obstáculos, vai se desviando e seguindo o seu ritmo. É assim que as dores precisam chegar até nós. Porque no próprio capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, há uma lição chamada paciência, aonde há um espírito amigo, alguém que fora da carne pode nos dar uma instrução, que vai dizer que nós temos que olhar verdadeiramente para as dores como sendo presentes de Deus a cada um de nós, porque Deus já nos marcou como os eleitos, a dizer que todos nós precisaremos chegar a essa perfeição que Ele nos convida. Depende do tempo ou da prioridade de cada um de nós, a aprendermos a lição e seguir, ou ficarmos vivenciando e sofrendo
e parados naquela oportunidade. Presente de Deus a nós eleitos, a evoluirmos, a crescermos, a ascendermos ao próprio reino dos céus. E Ele vai falar para nós na instrução. Se nós bem analisarmos os nossos deveres, nós reconheceremos muito mais bênçãos vindas do alto do que dor. Quantas são as bênçãos recebidas hoje, que nós nem agradecemos? Acordamos, levantamos, uma nova oportunidade, um corpo material, um lar, uma família, podendo vir aqui na oportunidade bendita dos amigos espirituais, receber as bênçãos do alto, e às vezes uma vírgula nos impede de enxergar tudo de bom que o plano espiritual tem dado todos os dias para nós. Oportunidades que se renovam a todo instante, e nós vamos carregando as nossas sacolinhas da aflição, e cada vez aumentando mais. Peso a própria rota espiritual. E ainda na mensagem vai dizer que se nós olhássemos ao alto, caminhássemos com a fronte acima, perceberíamos que os fardos não são tão pesados assim. Se buscássemos viver não somente a matéria, mas com os olhos ao alto, compreenderíamos que estamos caminhando juntos e que os bons amigos espirituais juntos de nós também estão nos auxiliando. Muitas vezes vamos sentindo o convite da renovação da nossa própria fé. Não mais a fé que nós trazíamos de forma inconsciente, mas a uma fé renovada, nas experiências que a vida já vai nos trazendo. Porque a fé é olharmos o que já vivemos e compreender o quanto nós conseguimos vencer. Confiar em Deus por aquilo que nós já passamos. A pensarmos que viemos ao mundo e que se nós não tivéssemos alguém para cuidar de nós, aqui nós não estaríamos hoje. Confiança de reencarnar sabendo que Deus proveria alguém para cuidar de nós. Ou ainda olhar pela esperança que muitas vezes somos convidados à renovação. A olharmos a eternidade e pensar que o que estamos passando chega até nós e logo passa. O que é 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos ante a própria eternidade espiritual. E nós apegados ainda a 1 ano de sofrimento que nós estamos passando. O que dirá das próprias lições que o alto nos envia, pelos sorrisos da própria caridade vinda de outros irmãos, de ouvidos que se colocam a nos ouvir, de amigos, de familiares. A caridade espiritual que muitas vezes nós ignoramos, porque nos achamos tão necessitados, e Deus vai distribuindo e nós não vamos percebendo. Mas o Evangelho chega para cada um de nós, abrindo então as páginas iluminativas e nos convidando a sairmos dessa escuridão mental que nós nos colocamos, a entender a verdadeira luz, para não mais sofrermos, mas para termos coragem, porque Deus não desampara a criatura que se coloca com coragem, coragem para vencer, para superar. Por isso, bem-aventurados aqueles que sofrem, felizes, avante, aqueles que encaram a situação com alegria, porque entende ali uma porta iluminativa a sair da escuridão. Mas muitas vezes nós olhamos e preferimos fugir dessa verdadeira luz e continuarmos a viver nas próprias ilusões. Recentemente, na área da psicologia, saiu uma pesquisa que 75% do nosso tempo, isso cabe a cada um de nós, 75% do nosso tempo, nós estamos presos no passado, vivendo as mágoas daquilo que nós já passamos, presos àquilo.
75% do nosso tempo vivendo aquilo que já foi, que não tem como se modificar. 20% ansiosos vivendo o pensamento no futuro, sem sabermos se esse futuro vai chegar, porque nós estamos desenhando esse futuro. Diante da lei divina, nós não sabemos. E apenas 5% de todo o tempo, nós estamos olhando para o presente e ainda olhando de forma errada, buscando coisas que nós não deveríamos. 5%. Como de fato temos compreendido o Evangelho em nossa vida? De que forma vamos vivenciar as lições? Se quando Jesus bate às nossas portas, estamos vivendo o passado, um futuro, ou então desviando o olhar? Ele bate a porta e nós estamos focados em outra coisa, ansiosos por nada. Como nós temos compreendido a vida, como nós temos dado importância a essa mensagem. Por isso, saibamos valorizar aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Alegrado, ainda que pelas dores, mas muito mais pelas bênçãos. Olhemos ao lado, quantos irmãos vibrando, buscando, todos nós necessitados. Mas o próprio Cristo nos coloca: vinde a mim, todos vós, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque da parte do Cristo, Jesus já está conosco. E no próprio capítulo 6, caminhando ao final, no advento do Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem que o próprio Cristo vai nos trazer, que nós precisamos elevar a nossa resignação à altura das nossas provas. Se nós queremos provar, ser o testemunho, dar testemunho, é preciso que a nossa resignação aumente, porque estamos querendo provinhas fáceis, e aí nós não vamos passar de ano. É preciso então que a nossa resignação aumente ao tamanho das nossas provas, porque as dores foram sagradas no Monte da Oliveira, e se quisermos chorar, podemos chorar. Porque quando olhamos na própria prisão do Cristo e o que aconteceu depois, a dor, o simbolismo daquela passagem é de que a dor faz parte do crescimento espiritual. E que somente chegaremos de fato ao reino dos céus passando pelas dificuldades da vida. E que se tivermos que chorar, choremos, porque os anjos virão secar as nossas lágrimas. Lembramos de Maria ao pé do Cristo, chorando. Lembramos do próprio Cristo chorando no Monte das Oliveiras. Simão Pedro chorando ante a negação. Judas chorando ante a própria traição. Mas nenhuma lágrima se escorreu, de fato, sem a esperança. Porque podemos chorar, desde que o choro signifique transformação, renovação, desejo de transformar a nossa vida em verdadeira luz. E Jesus vai dizendo para nós que as nossas almas não estão abandonadas. Ele mesmo tem cultivado cada um de nós no silêncio dos nossos próprios pensamentos. Mas quando a situação dolorosa chega até nós, nós nos desesperamos, não silenciamos, não buscamos a riqueza íntima, e Jesus, que tem falado aos nossos corações, através da nossa consciência, se torna morto e invisível. Por isso, finalizamos com um trecho de uma poesia de Casimiro Cunha, do livro Cartas ao Evangelho. Ele vai dizer: abençoa, meu irmão, a dor que te conduz da sombra espessa da terra aos braços
de Jesus. Muito obrigado.